Salve, salve, galerinha concurseira! Salve, salve, minha galerinha Vibra Mike, a galerinha mais preparada, mais rocheda do Brasil. Professor Emanuel Tadeu na área, para a gente iniciar, um novo trabalho, uma nova lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que nós não vamos ver o Estatuto da Criança e do Adolescente como um todo. Não é? Toda a lei. A gente vai ver apenas aquelas leis que tratam sobre os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá certo? Então, essa é a nossa missão. Trabalhar esses crimes previstos aí a partir do artigo 228. E a primeira pergunta, que eu sei que vocês estão se perguntando, é: Emanuel, deixa eu botar no silencioso aqui o celular. Emanuel, é difícil? Não é difícil. Agora, o grande problema, como a maioria dessas leis que a gente está estudando, tem que decorar. Não tem jeito. Tem que decorar. Decorar o quê? As penas. Tem que decorar as penas. Infelizmente, a gente tem que fazer isso. A gente parte para o decoreba das penas. Feito isso, tranquilo, não tem bicho de 7 cabeças, tá certo? Lembrar aqui algumas coisas importantes antes da gente começar a falar de crimes, contra a criança e adolescente, previsto no ECA, que dizer que a criança e o adolescente, eles não cometem crime. Então, primeira coisa que a gente tem que saber: criança e adolescente, eles não cometem crime. Eles cometem ato infracional. E o que é o ato infracional? É a conduta descrita como crime ou contravenção. Então, criança e adolescente pratica ato infracional. E o que é ato infracional? É a conduta descrita como crime. Então, se o crime é de homicídio, a criança e adolescente praticou o ato infracional referente ao homicídio. Não cometeu crime de homicídio. Ele cometeu uma conduta, descrita como crime. Mas o ato dele torna-se ato infracional. Tá certo? Crianças praticam atos infracionais, sim. Tanto crianças como adolescentes, eles praticam atos infracionais. Só que as crianças não estão sujeitos a medidas de proteção. Já os adolescentes, eles praticam atos infracionais e estão sujeitos a medidas de proteção e a medidas socioeducativas, tá? Então, perdão, até disse que, deixa eu refazer aqui. As crianças praticam atos infracionais, mas estão sujeitos apenas às medidas de proteção, perdão. Já os adolescentes praticam atos infracionais e estão sujeitos a medidas de proteção e a medidas socioeducativas. Era isso que eu deveria ter dito. As crianças não estão sujeitas às medidas socioeducativas, só estão sujeitos a medidas de proteção. Entenderam aí? Então, crianças e adolescentes praticam atos infracionais. E o que são atos infracionais? É aquela conduta descrita como crime ou contravenção. Só que a criança, ela pratica o ato infracional, mas ela está sujeita apenas a medidas de proteção. Já o adolescente pratica atos infracionais e estão sujeitos a medidas de proteção e a medidas socioeducativas. Beleza? Emanuel, o que seriam medidas socioeducativas aplicadas a esses adolescentes? Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, internação, estabelecimento educacional
Então, são algumas medidas socioeducativas. A gente vai ver isso? Não. Sim, mas por que você colocou isso? Porque às vezes é importante a gente saber alguns pontos, não é? Para você entender a engrenagem do crime, não é? Do crime contra a criança e do adolescente. Por exemplo, o que é uma liberdade assistida? A liberdade assistida ela tem um prazo mínimo de 6 meses. O que é um regime de semi-liberdade que o adolescente vai sofrer? É aquele que é determinado por uma transição para o meio aberto, né? Então, é um regime de semi-liberdade, ou seja, um regime de internação, tá? É um regime de internação. Então, basicamente isso, que alguns pontos, não é? Fora do eixo dos crimes que você tem que saber. E agora, dentro do eixo dos crimes, olha aí alguns pontos que são de suma importância você saber. Primeiro, bora lá. Primeiro, ó, isso aqui é importantíssimo, tá? Para você, como aqui é muito decoreba, então preste atenção que você tem que saber. Ó, quando se trata de pena de detenção, a maioria dos crimes aqui no ECA, a maioria dos crimes, a pena é de detenção. Se liga. Eu não estou dizendo que os crimes são apenas de detenção, mas a maioria dos crimes, a pena é de detenção. Então, se a pena é detenção e o crime for doloso, em regra, essas penas são de 6 meses a 2 anos. Agora, se o crime é de detenção e ele for culposo, a pena, não é de 2 meses a 6 meses. Então, se ligar aí, então preste atenção. Mais uma vez. Se a pena for de detenção, se a pena for de detenção e o crime for doloso, nós teríamos aí de 6 meses a 2 anos como pena. Se é culposo, de 2 meses a 6 meses. Exemplo de crimes culposos. Exemplos de crimes culposos a gente só vai encontrar em 2 artigos, 228 e 229. Beleza? Então, pena de detenção, se o crime for doloso, sempre a pena vai ser 6 meses a 2 anos. Se for culposo, de 2 meses a 6 meses. A gente tem apenas 2 crimes culposos, previsto no artigo 228, com previsão no artigo 229. Outro ponto importante, bora lá. Já falei de detenção, agora vamos falar de reclusão. Ó, tudo que envolver, preste atenção, tudo que envolver sexo, pornografia, não é? Ato libidinoso, deixa eu ver mais. Ato libidinoso, subtração, ou, não é? Envolver entrega ou envio de adolescente para o exterior, subtração de adolescente, né? Subtração de criança ou adolescente, não é? Ou enviar criança para o exterior com inobservância das formalidades legais,
é crime de, isso é crime de reclusão. E vai ser sempre reclusão mais multa. Então, todas as vezes que envolver sexo, pornografia, ato libidinoso, subtração de criança, envio de criança, é reclusão mais multa. Reclusão mais multa. Ah, Manuel, por que reclusão mais multa? Porque você vai ter outros crimes que são de detenção. Agora, envolveu sexo, pornografia, ato libidinoso, subtração, envio, reclusão mais multa. Beleza? Então, os únicos que admitem modalidade culposa, artigo 228, artigo 229. Né? Beleza? Detenção, se for doloso, 6 meses a 2 anos. Reclusão, vai ser reclusão quando? Houver sexo, pornografia, ato libidinoso, subtração e envio. E nesse caso aqui vai ser reclusão mais multa. E para a gente encerrar aqui, não é? Para a gente encerrar aqui, todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Tá? Beleza? Então, esses pontos que obrigatoriamente vocês têm que saber, tá? Sabendo pelo menos esses pontos, já, meu amigo, já traz não é? Uma visão melhor para vocês, porque vocês sabem que tem que decorar pra cacete, né? Então, isso aqui já ajuda você muito. Outra coisa. Não, mas aí deixa. Quando chegar lá no crime de arma, eu falo. Porque é o artigo 242. Aí eu vou lá e falo. Então, vamos lá começar. Não é? Dito isso, não é? A gente inicia os nossos crimes previstos aí no Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 228. Deixar o encarregado de serviço ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde, de gestante, de manter registro das atividades desenvolvidas na forma e prazo referidos no artigo 10 desta lei, bem como de fornecer a parturiente, aquela que teve a criança agora há pouco, ou ao seu responsável, por ocasião da alta médica, declaração de nascimento, onde conste as intercorrências do parto e desenvolvimento do neonato. Neonato é a criança que acabou de nascer. Então veja, isso aqui é uma omissão, né? É uma omissão. O cara deixou de praticar. Omissão, conduta omissiva, conduta dolosa. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos, sem multa. Né? Então, deixar de fazer essa comunicação é um crime omissivo. E, por isso, ele vai ser penalizado com a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Como eu disse a vocês, o artigo 228 e 229 são os únicos que têm modalidade culposa. Então, bora lá. Se o crime é culposo, detenção de 2 a 6 meses ou multa. Disse isso para vocês lá, né? A pena vai ser detenção de 2 meses a 6 meses ou multa. 29. Também vai ter a modalidade dolosa e a modalidade culposa. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde, de gestante, de identificar corretamente o neonato, ou seja, colocar o nome dele certinho, né? E a parturiente, por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames referidos no artigo 10. Por que isso, Emanuel? Ora, para que não haja crianças trocadas. Né? Hoje é incomum, mas antigamente era muito comum ter crianças trocadas porque não havia uma identificação correta.
Bem, também caso de omissão, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. E como eu disse a vocês, se o crime é culposo, ou seja, se ele não tinha intenção de praticar, mas praticou, detenção de 2 a 6 meses ou multa. Tá? 230. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. Pessoal, vejam. Criança não pode ser presa em flagrante. Ela não pode ser presa, né, em flagrante. Não é que ela tem que ser apreendida em flagrante. Então, o termo prisão não pode ser utilizado. A criança ou adolescente foi presa em flagrante. Não. Ela pode ter sido, ela vai ser apreendida. E por quê? Porque o preso dá a ideia de quê? De uma pena privativa de liberdade. Dá a ideia de um crime e ele comete ato infracional. Então, cuidado. Então, aqui, não é? Você vai ter um crime próprio, não é? O que você tem lá no abuso da autoridade? Não seria abuso da autoridade? Não. Aqui é um crime próprio do ECA, tá? É um crime próprio do ECA. Então a pena vai ser de detenção de 6 meses a 2 anos, quando houve apreensão, não é? E lembre-se que o indivíduo só pode ser preso em flagrante delito ou por ordem judicial. Então a criança foi apreendida sem estar em flagrante de ato infracional e não existia ordem escrita da autoridade judiciária competente. Então, detenção de 6 meses a 2 anos. Incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais. 231. Deixar a autoridade policial quem é? É o delegado, né? É o delegado. Responsável pela apreensão de criança ou adolescente, de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou a pessoa por ele indicada. Lembre-se que na Constituição Federal a gente tem isso também, né? De comunicação do preso, né? A prisão do preso será imediatamente comunicada ao juiz, à família ou à pessoa por ele indicada. A mesma coisa em relação à criança e adolescente. Havendo apreensão da criança ou do adolescente, o juiz tem que ser comunicado imediatamente, como a família ou a pessoa por ele indicada. Se não fizer isso, a autoridade policial, detenção de 6 meses a 2 anos. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento. Isso é interessante, né? Porque, cara, isso é muito subjetivo. Isso é muito subjetivo. Fazer com que às vezes é vexame, fazer com que 2 crianças vistam a mesma roupa, né? Subjetivamente seria um vexame para a criança, né? Eu estou vestindo a mesma roupa do meu irmãozinho que eu não queria. Mas a mãe insiste, né? A mãe insiste em, ora, pode estar enquadrado aqui, detenção de 6 meses a 2 anos. Então, mamães, papais, cuidado, não é? Cuidado, não é? Mas, obviamente, estou sendo muito radical, não é? Você teria outras possibilidades aí, né? Vexame em outros sentidos, né? Mas, como o termo vexame é muito amplo, né? O que interessa é que a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. E o que é interessante nesse artigo 231 e o 230, não é? Diferentemente do 229 em relação aos crimes culposos. Multa. Aqui não tem multa. No 230 não tem multa.
No 231 não tem multa e no 232 não tem multa. Se liga nesse negócio de multa e não multa, tá? Deixar a autoridade competente sem justa causa de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão, ou seja, o juiz. O juiz teve conhecimento que a apreensão daquele adolescente foi ilegal, então o que o juiz tem que fazer? Mandar soltar logo. Não fez, detenção de 6 meses a 2 anos. Descumprir injustificadamente prazo fixado nesta lei em benefício do adolescente privado de liberdade. Descumprir injustificadamente. Ele descumpriu algo que deveria ser cumprido. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, prestando atenção, né, que a maioria das penas de detenção são o que, como eu disse naquele inicial, de 6 meses a 2 anos. 6 meses a 2 anos. Impedir ou embaraçar a ação da autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício da função prevista nessa lei. Ou seja, o Conselho Tutelar vai lá na casa para observar se a criança está tendo maus tratos e ele é impedido ou é embaraçado pelos pais ou por quem está sob a guarda da criança. Detenção de 6 meses a 2 anos. Subtrair criança. E aqui o que foi que eu disse para vocês? Foi o que eu disse a vocês. Quando se tratar de pornografia, ato libidinoso, sexo, subtração, envio de criança, a pena vai ser de reclusão mais multa. Pena de reclusão mais multa. Um exemplo aqui. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com fim de colocação em lar substituto. Ou seja, é tirar a criança da guarda, não é? E colocar em uma família, em um lar substituto para ganhar, né? Para ganhar dinheiro. Então, subtrair criança. Então, subtraiu. Pegou a criança, não é? A criança estava sob a guarda de alguém, não é? Ou em poder dos pais, ela foi lá e subtraiu a criança e colocou em um lar substituto. Ora, acontecendo isso, você tem o quê? Você tem um crime. E esse crime é o quê? Esse crime agora vai ser o quê? De reclusão de 2 a 6 anos. Reclusão de 2 a 6 anos. E se liga. Olha o que nós temos aqui. E multa. Então, só lembrando, não é? Que aqui você tem, grupo, o crime de reclusão. Crime de reclusão. Tá certo? Só lembrar que a família substituto, ou lá seria o lar substituto, né? A colocação em família, ela pode existir, tá? A colocação em família substituta é uma possibilidade ocorrida no ECA, que ela é excepcional. Aqui houve uma subtração da criança, não é? Subtração da criança para colocar nesse lar substituto. Tranquilo? Então, e o poder, Emanuel, às vezes você confunde poder. Então, o poder familiar, não é aquele poder dever dos pais ou responsáveis em relação ao menor e ao não antecipado. Então, você tem, não é, o poder familiar, que pode ser perdido, tá? Claro, porque diante de um ato agressivo dos pais, pode-se perder o poder familiar. E o que é guarda?
guarda é uma medida provisória, tá? Guarda é uma medida provisória, né, que obriga a prestação de assistência material, moral, educacional à criança ou ao adolescente, conferindo ao seu detentor o direito, né, de opor-se a terceiro, inclusive aos pais. Então, para vocês saberem essas expressões, já que a gente não está tendo aula, não é, do início sobre o ECA, mas vocês têm que saber essas expressões: poder, guarda, família substituta e assim por diante. 238. Prometeu efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante pago ou promessa. Está dentro daquele bojo. Só que aqui, ó, reclusão de 2 a 6 anos e aqui reclusão de 1 a 4 anos e multa. E multa. Veja que na detenção você não tem multa. Aqui você tem. Na reclusão você tem multa. Incide das mesmas penas que oferece ou efetiva, paga ou promessa. Ou seja, né, existia muito isso, né, de pegar a criança e vender a criança. Né? O cara era intermediário. Olha, me dê seu filho que eu vou entregar a família. Ia lá e vendia a criança. Então, artigo 238. 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior. O envio, aquilo que eu falei, ó, reclusão de 4 a 6 anos e multa. Reclusão de 4 a 6 anos e multa. Hoje não é muito não, mas antigamente muitas crianças eram... o estrangeiro vinha aqui para adotar e, ó, tinha prioridade, e levava a criança. Muitos brasileiros foram adotados desse jeito, né? Reclusão de 4 a 6 anos e multa. Se há emprego de violência grave, ameaça ou fraude, reclusão de 6 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Seria isso. Ora, fraude processual, né? Fizeram esqueminha para que o estrangeiro pudesse adotar, né? Ele não tinha nem os requisitos, mas fizeram um esqueminha lá, adotou e levou. Aqui, ó, 239, reclusão de 4 a 6 anos e multa. E aqui, se há emprego de violência ou fraude, 6 a 8 anos. E aqui é aquilo que eu disse para vocês, né? Aquilo que a gente trabalhou aqui, logo no início, ó, essa questão de pornografia, né? Essa questão de pornografia. E aqui interessante que esse 240, né, envolve relação de parentesco. E se envolve relação de parentesco, obrigatoriamente tem aumento de pena. Aumento de pena. Tá? Se envolve relação de parentesco, não é? Então tem aumento de pena. Mas lembrando, reclusão também, tá? Tudo que for relacionado à pornografia, tudo que for relacionado a ato libidinoso, vai ser o quê? Pena de reclusão. Tranquilo? Então vamos lá. Então, produzir, reproduzir. Então, produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Reclusão de 4 a 8 anos e multa. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. 4 a 8 anos e multa. Qual o melhor exemplo? Gabriel Monteiro, aquele vereador do Rio de Janeiro. Ele filmou o ato sexual dele com a menina de 17 anos. Ai, mano, a menina tinha 17 anos e ela deixou.
aqui, ó. É crime contra. Ela era o quê? Ela era adulta? Não. Ela era o quê? Adolescente. Então não importa. Se ela pode deixar. Ô Gabriel, Gabizinho, pode filmar à vontade, meu filho. Isso não. Ei. Tem isso não, neguinho. Filmou, mesmo ela dizendo, pode filmar. Não pode filmar. Se filmar, é isso aqui. E é onde ele se fudeu. Pena de 4 a 8 anos e multa. Pena de 4 a 8 anos e multa. Beleza? Incorre nas mesmas penas. Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta. Olha aí, vamos lá. Ó, quem facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas. Ó, e aí, tô fazendo um filminho aí que envolve adolescente aí, e esse filme envolve cenas de sexo. E aí, vamos fazer? Vai se fuder quem intermedia a participação de criança, quem agencia e com eles contracena. E com eles contracena. Tem um filme aí, eu não vamos entrar em detalhe não, né? Tem um filme aí de uma famosa aí, mas não vamos entrar em detalhe sobre isso aí, tá certo? Mas seria um bom exemplo, tá? Bem, aumenta-se a pena de 1/3. Então aqui, incorre nas mesmas penas, aumenta, e você tem a pena de aumento de 1/3, a pena majorada. Se o agente comete o crime no exercício de cargo ou função, ou a pretexto de exercê-la, ou a relação de parentesco que eu disse, ó, prevalecendo de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, prevalecendo de relações de parentesco, consanguíneo afim até o 3º grau, ou seja, envolve tio, sobrinho, ou por adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima, olha aí, ou de quem a qualquer outro tipo tem autoridade sobre ela, ou com seu consentimento. Então, relações domésticas de coabitação de hospitalidade. Ou seja, uma relação aqui doméstica ou de coabitação, por exemplo. Minha prima mora comigo. Relação de coabitação ou de hospitalidade. Vai entrar aqui. E a relação de parentesco é aquela, né, de sangue ou por afinidade até o 3º grau. Então aumenta-se a pena de 1/3. Então se liga. No exercício de cargo e função pública, aumenta-se 1/3. Prevalecendo em relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. Minha prima mora comigo. Ou prevalecendo em relações de parentesco consanguíneo ou por afinidade até o 3º grau, ou seja, envolve tio, sobrinho, por exemplo, ou por adoção de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima, ou de quem qualquer outro tipo tem autoridade sobre ela, ou seu consentimento. Então, com isso, a gente encerra nossa primeira participação aqui, nosso primeiro bloco. Valeu, suave na nave, fé, força e foco. Até o próximo.